Toda a liberdade. Boa noite, igreja. A paz do Senhor esteja em cada um. Aqui já perguntaram se você está num bom lugar. Eu queria dizer o seguinte: nós não somos melhores do que ninguém, nós somos diferentes. Essa é a diferença. Amém? Vou tentar levar uma palavra hoje à noite. Não sei se eu vou conseguir. Eu ando meio nervoso. Interessante. Eu tenho 82 anos, 1 mês e 27 dias hoje. Desde os 6 anos dentro de igreja. E cada culto, cada vez que eu subo aqui, é um nervosismo como se fosse a primeira vez. Mas eu estou confiante. Essa semana o Senhor estava comigo. Depois de quarta-feira ele me desmontou. Depois eu vou dar um testemunho. Eu quero trabalhar hoje à noite é o seguinte. O tema é ser testemunho. Ser testemunho. O texto base está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Não sei se a versão que eu uso é igual àquela que eles projetam aí, mas não projetou ainda. Diz assim, ó. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, aqui, em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Amém? Eu queria que você ficasse de pé para nós fazer uma oração. Nós precisamos do Espírito Santo se nós quisermos entender e quisermos ter coragem de seguir. Nossa carne não adora a Deus. O naco de carne não adora. Nós precisamos nos revestir do Espírito Santo se quisermos adorar o Senhor. Baixa a sua cabeça, coloca o nosso espírito em Deus. Pai querido, estamos nessa noite meditando na Tua palavra, Senhor. Mas nós precisamos da Tua graça. Ser misericordioso a cada um de nós, enche os nossos vasos com Teu azeite. Prepara-nos como um canteiro fértil. Nós queremos receber a Tua palavra, anidar em nossos corações e produzir frutos no Espírito Santo. Ajuda-nos com Tua graça, para que esse intento aconteça nas nossas vidas. Isso nós desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar, tomar seu lugar, ficar à vontade. Três qualidades essenciais precisa ter uma testemunha. Três qualidades essenciais precisa ter. Primeira, ser cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo. Segunda virtude, fé verdadeira, sólida, usada com obras. Segunda virtude. Terceira virtude, conhecimento profundo do coração de Jesus, seu modus operandi, ou seja, a maneira como Jesus trabalha na nossa vida. Se eu quero ser um agente transformador, eu preciso ter essas qualidades. Aí a pessoa pode me dizer mais, pastor, como é que eu faço? Eu estou lutando, desejando, orando, eu anseio pelo batismo no Espírito Santo e eu não consigo. Existem métodos, existe um modo. Existe toda uma sistemática. Primeiro, Jesus nos mostra quem é o Pai. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 9 e 11, diz assim. Você sabe como diz lá? Ora, qual de vocês que se o filho pede um pão, vai dar uma pedra? Ou se ele pede um peixe, vai dar uma serpente? Ora, se vocês são maus, os jaguara, sabem dar coisa boa para os vossos filhos, imagine o vosso Pai, não os daria o Espírito Santo se eu pedir? Então Jesus está mostrando o que aqui? Que o coração do Pai é generoso. Ele está ansioso para nos encher, nos revestir. Só que isso precisa de um planejamento, isso não é assim.
Em 1 Coríntios 12, 7, já tem a primeira dica. Diz assim, ó: a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um com um fim proveitoso. Então não é para qualquer coisa. Depende para que eu quero. Existe toda uma caminhada, um preparo para poder receber esse Espírito Santo. Existe um objetivo, uma finalidade. Como é que é essa caminhada? Em Gálatas 5, 16 e 17, que nós precisamos andar no Espírito. Andar no Espírito. Querer que Ele nos ajude para não fazer a nossa vontade, e sim a dele. Isso é preciso querer. É preciso se dispor, se entregar para isso. Segundo, precisa ter convivência fraterna com o Espírito. Ele precisa conviver comigo. Porque o Espírito é uma pessoa. Ele não é um objeto, é uma pessoa. Tem sentimentos. Quer ver? O Espírito é igualzinho um de nós. Ele tem o mesmo sentimento. Em Gênesis 1:26, o Senhor disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança os façamos. Aonde é que nós somos semelhantes? No cérebro, no intelecto, na mente. Por que o inimigo trabalha na mente? Porque ele sabe o lugar que ele pode trabalhar. Então nós somos semelhantes. Sendo semelhantes, nós sentimos tristeza, saudade, ficamos ressentidos quando alguém nos ofende. É a mesma coisa. Tem que ter esse entendimento. É tanto que, tanto o Espírito, o ser humano, Jesus Cristo e o Pai, intelectualmente, no pensar, no agir, no decidir, no livre-arbítrio, somos iguais. Tanto que Jesus, em Lucas 7, aquele episódio dos 10 leprosos, ele não disse, não foram 10 os curados? Nenhum ousou voltar para agradecer, só esse estrangeiro. Então mostrou o coração de Jesus igual ao do Espírito Santo, porque Jesus faz parte da Trindade, é um Deus trino em 3 pessoas. Então mostra mais uma vez que o Espírito Santo se entristece. Ele nunca nos abandona, nós é que abandonamos. Quem entristece o filho também entristece o pai. E para testificar bem isso, lá em João, Evangelho de João, Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse para Filipe: Filipe, estás tanto tempo comigo e ainda não viste, ainda não entendesse? Quem me vê o Pai. Então prova mais uma vez que é tudo, todos temos sentimentos igual. Dá para entender? Outra maneira, a maneira de pedir. Se você vai pedir o Espírito Santo ao Senhor, Jesus mostrou aí já no começo que Deus é bom, misericordioso, quer dar, mas tem uma maneira de pedir. Se alguém é igual a uma biruta de aeroporto, que vira ao sabor do vento, se é um VA com vira-lata, 2 caras, eu até vou abrir lá em Tiago 5, no versículo 1, aliás, é 1:5. Eu estou igual a moça que anunciou na abertura aí. Velho, né? Está detalhista demais, ó. Tendo achando os erros dos outros, né? Tiago 1:5. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os caminhos. Quer dizer, de 2 caras, uma pessoa que não é confiável, não recebe. Aqui mesmo em Tiago, tem mais no capítulo 4 de Tiago, 4:3 diz assim, ó: pedis e não recebereis,
porque pedis mal para esbanjar nos vossos deleites. Entendeu? Tem uma maneira de pedir, tem objetivo, tem o projeto. Para que eu quero? Não, eu quero o Espírito Santo, quero ser revestido, porque eu quero ser testemunha do Evangelho de Jesus, eu quero continuar a obra do Senhor. Então tem um objetivo. Aí você se prepara e você recebe. Quando o Senhor reclamou lá no profeta Isaías, a quem enviarei? Eu disse para ele, eis-me aqui. Me apresentei, ele me ungiu e enviou. Eu estou 20 anos, feliz da vida. Um dia eu vou dar um testemunho da minha conversão, que era foi uma conversão, era impossível, ninguém acreditava. Estou aqui. Graças ao Espírito Santo que me moveu-me. Porque eu me apresentei, entreguei e ele me abençoou. Bem? Adiante aqui que o relógio não para, né? Eu posso dar aqui um exemplo de alguns homens, grandes pastores, homens de Deus da história. John Wesley, aquele inglês, que ele disse no seu livro, se o Espírito Santo não se move, eu movo ele. Ele pegou uma mulher que havia morrido, colocou ela em pé no túmulo e determinou, em nome de Jesus, volta à vida. E ele insistiu e ela viveu. Está testemunhado isso. Um outro grande homem, Billy Graham, ele disse, eu tenho uma convivência com o Espírito. Toda semana eu converso com ele, eu acordo de manhã, a primeira coisa eu cumprimento ele, eu convivo com ele, eu tenho uma convivência com ele. Eu tenho uma prova muito linda, que é um livro, até muita gente conhece, Bom Dia Espírito Santo, do Benny que conta coisa lá, que você fica maravilhado. Ele mudou-se de Israel, ele é israelense, nascido na cidade de Jope, que hoje ela tem outro nome, Haia. E ele, nos Estados Unidos, lá no Canadá, onde ele foi morar, ele tinha um problema de saúde, que era muito gago, e aí ele, por infelicidade, na escola, num grupo de alunos, ele aceitou Jesus. Isso foi um soco na família, foi uma ofensa, porque eles eram ortodoxos gregos. Ixi. Aí ele teve uma vida difícil em casa. O único lugar que ele tinha paz era no quarto dele. Hostilizavam de todas as formas. E lá, ele orando, ele conta no livro, eu percebi muitas vezes o Espírito Santo me arrastando da cama, me colocando de joelhos para orar e me mostrando na Bíblia os versículos e me explicando o que era. Eu senti o Espírito Santo se materializar na minha vida. Isso é que nós precisamos fazer se nós quisermos ser agentes do transformador do Senhor. Aí alguém poderia me dizer, mas eu não quero ser pastor. Eu não quero pregar a palavra. E quem disse que você precisa pregar a palavra? Quando Jesus orou dizendo assim, a messe é grande, orai ao Senhor para que mande operários da messe. O nosso campo de trabalho não se resume à congregação. Aqui é muito simples. Aqui é como pescar num aquário. Está todo mundo ali quietinho, que dá para ouvir até um alfinete cair. É como pescar numa lagoa. Põe lá um cesto com comida dentro, depois puxa o cesto bem cheio de peixe. É para nós pescar em mar aberto, onde as ondas são grandes, onde o vento é contrário, onde o inimigo nada abraçadas. É lá que nós precisamos ir. É lá na tua casa, no teu vizinho, na tua comunidade, no teu negócio. É lá. E precisa. Nós estamos assistindo o mundo aí fora. Nós estamos assistindo. Gente sendo processada porque fala uma palavra da Bíblia. Usa um texto bíblico onde diz, não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso foi crime. Precisamos do Espírito Santo que venha nos encorajar para poder ir à luta. Outra coisa importante é a primazia. Deus tem prioridade. Às vezes está tudo certo, mas falta às vezes a prioridade. O que é prioridade, né?
em Marcos 12, 28, 30, o fariseu perguntou para Jesus: o senhor falou bonito aí, o senhor calou a boca de todo mundo aí. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor: qual é o primeiro mandamento da lei? Aí Jesus disse: o primeiro mandamento é este: escuta, Israel, há um só Deus verdadeiro, um único Deus. Amarás a esse Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, em primeiro lugar. Então ele exige de nós primazia. Mas eu vou falar desse assunto mais para frente um pouquinho. Eu queria mostrar aqui um exemplozinho. Às vezes, nós até estamos tudo certinho, mas às vezes nós não temos lugar para colocar o Espírito Santo. Ninguém de vocês tem em casa assim um depósito que está cheio, que para entrar tem que empurrar a porta? Às vezes nós estamos assim. Eu vou dar um exemplo. Lá em casa tem muita gente que conhece o meu espaço lá, eu já fiz um encontro dos homens, estudo bíblico. Tem uma cortina assim, sempre tem 2 bancos lá na frente, para não entrar lá. Um dia, meu filho me cobrou: dá uma arrumação disso aí, né, pai? Está uma vergonha, um organizado que o senhor está esse ponto. Não, eu vou organizar, filho, eu vou arrumar tudo. Arrumei umas 3 caixas assim, botei lá, puxei uma mesinha, puxei tudo para baixo, limpei tudo, prateleira, armário, varri no chão, tudo. Olhei para as caixas, esse daqui chega, se não dá eu arrumo mais uma. Hoje eu quero tirar meio caminhão daqui de dentro. Daí comecei a limpar, colocar de volta. Isso aqui era do meu pai, isso aqui eu posso usar, isso aqui era uma coisa que a minha mãe usava, e fui limpando. Quando estava pronto, eu olhei para as caixas, estavam vazias. Guardei tudo de volta. Nós estamos assim, não temos coragem de tirar alguma coisa de estimação, principalmente as nossas filosofias, os nossos entendimentos. Não é isso? Eu estou falando alguma coisa para alguém? Estou falando para mim. Entendeu? Porque eu sou um agente do Senhor. Então, quando ele disse lá, vamos voltar lá para o texto básico: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então não é mais Jesus, não é mais o que estou falando aqui. Eu emprestei a minha voz para Jesus comunicar isso para nós. Entendeu? Vamos para frente. Temos que ter coragem. Coragem de limpar. Às vezes é difícil, mas precisa ter coragem. Segundo atributo é fé. Uma fé verdadeira mesmo, uma fé que tenha fundamentação, que tenha obras. Ousada. A natureza da fé. Hebreus 11:1. Que logo atrás aqui, eu já abro aqui. Não sei se a versão que tem aí, que o pessoal projeta, é igual à minha, porque a minha é bem antiga, essa aqui. Ela tem uma versão do português, a conjugação do verbo português de trás para frente, né? Mas Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1 diz a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê ainda. Isso é a natureza da fé, né? E Tiago, de novo, no capítulo 2, fala de uma verdadeira fé. Para frente de novo, aqui Tiago está aqui pertinho, no 2. Ele fala de a fé sem obras é morta. O que é isso? Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Daí ele faz uma analogia. Ele diz assim, ô irmãos, vão em paz, irmãos, alimente-se, aqueçam-se. Mas aí ele disse: mas se vocês não têm nada e eu não der nada, que vantagem tem isso? Ele faz analogia, né? Daí ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. O que quer dizer isso? Quais são essas obras? Eu saio por aí, de peito estufado: não, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de fé. Aí você olha assim: você rabo de palha. Se eu não te conheço, seu jaguara, não pode ouvir uma piadinha suja que está dando risada?
Que fé é essa? Diz uma coisa, mas é bem outra. Isso é uma fé sem obras, uma fé morta. Quais são as obras da fé? Em Gálatas 5, 22, né? Os frutos do Espírito Santo. Quem tem fé, ama, de verdade. Quem tem fé, ele crê no outro, ele ajuda o outro. E quem partilha, tem uma série de coisas quem tem fé. São as obras da fé. Aqui agora eu quero fazer um desafio. Em João, no capítulo 14, os versículos de 12 a 14, Jesus fala uma coisa interessante ali. João 14, de 12 a 14. Demoro para achar, mas eu acho. Fala assim, ó. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, que eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Você crê nisso? Crê mesmo? Não crê. Duvido que você vai fazer isso que eu vou fazer a proposta. Eu moro na rua Augusto Stoltenberg, 129, em frente à unidade sanitária. Voltando até a Leoberto Leal e pegando a rua da igreja, dá 200 metros até a casa mortuária. Quase toda semana tem um velório ou dois. Hoje tinha um velório. Eu vi no Face, aí abri a janela, tinha a luz acesa. Me deu uma coisa ruim assim. Me deu uma vontade, sabe fazer o quê? Ir lá, botar a mão em cima daquele corpo e dizer assim, fulano de tal, em nome de Jesus, levanta. Eu determino, em nome de Jesus, levanta. Você teria coragem de fazer isso? Não. Sabe por quê? E se ele não levanta? Então eu já estou com dúvida antes de ir. E se ele não levanta, como é que fica a minha cara? Eu vou dizer mais uma outra coisa. Mais uma coisa eu vou dizer. Se tiver aqui um caixão velando alguém, e eu alguém ousadamente vai aí, põe a mão, fulano, eu determino, em nome de Jesus, levanta. E o cara levantar. Essas portas vão ser tudo rebentadas. Você vai ter pedaço de gente pegado nas paredes. Fica ninguém aqui dentro. Daí eu pergunto, nós temos fé? Nós estamos crendo naquilo que nós falamos e acreditamos? Veja, gente, como nós somos pobres. Nós somos pobres, não temos coragem. Por quê? Nós legislamos em causa própria. Como é que fica o meu ego, meu status, minha posição social? Entendeu? Veja como falta crescer. E aqui foi Jesus que falou, aquele que eu acredito que ele vai me levar junto com ele para morar no céu. Mas eu não acredito nele, porque se eu acreditasse realmente, eu ia fazer isso. Ou não? Nós precisamos crescer. Crescer, entregar. Por isso que é difícil limpar o depósito para o Espírito Santo morar. Nós estamos grudados nos nossos valores, nas nossas filosofias. Nós ficamos ainda tristes e aborrecidos quando a safra foi um pouquinho frustrada. Quando morreu um bezerro de estimação, nós ainda ficamos tristes. Nós não conseguimos entregar. Ou eu estou falando alguma coisa que o pastor está falando coisa... Não, né? Eu queria que vocês entendessem que eu não estou dando dedo de ninguém, eu estou apenas falando para mim. Depois eu vou dar um testemunho do que aconteceu na quarta-feira. Nós precisamos ter ousadia. Ser ousados. A minha fé ainda é morta. Ou ela já é viva? Acho que não, né? Vamos adiante. Agora eu quero a terceira virtude,
é conhecer o conhecimento real da vontade de Jesus. Conhecer o seu modus operandi, por que ele quer que caminhamos com ele. Precisamos conhecê-lo verdadeiramente. Em Lucas, no capítulo 14, os versículos 26, 27 e 33. O Júnior usou, acho que isso aqui, no sábado passado. O 26 diz assim, ó: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A testemunha, ser testemunha de Jesus, tem que ser discípulo dele. Ou não? Tem que ser discípulo. Está dizendo aqui que quem não fizer isso não pode ser meu discípulo. No 27 ele diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E no 33 é pior ainda. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pesado isso aqui, né? Que é isso, Jesus? Mas não está dizendo para jogar fora. Vem dentro daquele princípio do maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Ele tem primazia, ele tem a preferência, depois o resto. Como diz em Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto será dado a você. Busque o reino de Deus, dê primazia a ele, que daí ele abençoa a tua família. Entendeu? Esse é o processo. Eu queria um esclarecimento que eu queria dar ainda, é quanto àquele: amarás o Senhor teu Deus do teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Esse processo é invertido. Primeiro eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que estar cheio, ungido do Espírito Santo, em paz. Os meus olhos precisam irradiar bênção e alegria. Daí eu tenho um relacionamento fraterno com meu irmão. Aí nós dois nos entendemos maravilhosamente como irmãos. Automaticamente Deus está amado. O processo é inverso. Porque João diz lá: é um mentiroso aquele que diz que ama a Deus e odeia o irmão. Entendeu? Então, primeiro eu preciso gostar de mim, para depois gostar do irmão, e nós dois adoramos ao Senhor. O processo é invertido. Amém? Então, viu aqui que isso aqui parece uma proposta pesada, mas não, ele está querendo o primeiro lugar. E aí eu pergunto: nós realmente o colocamos em primeiro lugar? Essa é a pergunta. Eu coloco na minha casa primeiro é Jesus? Ou primeiro são as minhas coisas? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Porque a proposta que eu tenho hoje à noite é ser testemunha de Jesus. É ser um agente de transformação da sociedade. Eu não posso transformar nada se eu primeiro não me transformar. Não tem como. Ninguém vai acreditar em mim. O que acredita? Falar até papagaio fala. Precisa ter lastro. Amém? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Já estou perdido aqui na minha papelada. Tem algumas coisas que o Senhor pediu que confirma e que nos conclama a trabalhar. Ser. Em Marcos 16, no versículo 17 e 18. Estas coisas seguirão aquele que crê. E tem uma série de coisas que ele vai fazer. Pôr a mão na pessoa, orar, vai ser curado. Por que as pessoas não são curadas? Ele ora, não é curado. Ele diz, a pessoa não tinha fé. Não. Ele está dizendo aqui, aquele que crê. A pessoa é curada pela minha fé, não pela dela. Não é isso? A ressurreição de um morto é pela minha fé. Morto não tem mais. Entendeu? Então veja o tamanho que precisa ser a nossa fé. Nós precisamos crescer, precisamos orar, pedir, clamar, limpar a areia debaixo do sapato. Não adianta. Lá em João, no capítulo, acho que 7, verso eu não sei direito. No meio da festa, Jesus saiu gritando. Vamos ver.
7, que eu acho aqui. No último dia da festa, o grande dia, levantou-se Jesus e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A minha fé tem sido um tamanho que brote virtudes. Entendeu? E nós ainda temos bastante dúvidas. Precisamos crescer. Agora eu podia dar um testemunho. Mas ainda quero falar alguma coisinha. Eu sempre, nos meus trabalhos, eu até era repetitivo. Eu até costumava dizer que a tecla estava até furada. Porque eu insistia em 4 virtudes. Vou achar o papel aqui, estou mais perdido, cego no tiroteio. Já viram um cego no tiroteio? Briga de foice no escuro, você já viu? Eu estou assim. Sabe por que eu falo? Porque diz que tem que sempre quebrar um pouquinho o gelo. Agora, pastor, sumiu. Mas eu... Amor, perdão, misericórdia, partilha. Não é a qualquer amor, não. Jesus pediu que amássemos o nosso próximo. Paulo, lá em Gálatas, diz, a saber, o fundamento do caminho é amar o próximo, como a ti mesmo. Diz lá em Gálatas. Esse amor verdadeiro, um amor não fingido, um amor sincero, mas é difícil. Fala em amor mesmo. E você consegue amar as pessoas assim como Jesus mandou? Consegue amar uma pessoa chata, que todo dia te incomoda? Você já cuidou de um idoso que só reclama? Já cuidou? Não é fácil. Muito fácil amar as pessoas quando elas dão uma resposta positiva, né? Porque daí não é amor, aí é um negócio. E Jesus pede uma entrega, amor verdadeiro. Amar o teu inimigo, orar por ele. Mas o que eu quero falar mais é sobre perdão. É fácil perdoar? Não, né? Mas Jesus pediu. Em Mateus 6, 14, 15 diz, né? Se tu perdoar o teu próximo, teu irmão, o Senhor te perdoa. Se tu não perdoar, ele não vai te perdoar. Então, a condição obrigatória, se eu quiser me salvar, é o perdão. O perdão é o seguinte, as pessoas dizem, eu posso perdoar ele, mas eu não vou mais caminhar junto com ele. Isso é negócio. O perdão precisa gerar paz, alegria, convivência fraterna, acolhimento. Por quê? Porque o meu ato de perdoar, ele tem que ter uma luz tão bonita que eu vou convencer o perdoado a mudar de vida. Porque se eu perdoar ele, daí não, agora não ando mais com ele que se vire. É igual a fé sem obras. O meu perdão precisa gerar no meu coração uma alegria tão grande que irradia dos meus olhos a ponto de convencer a pessoa que eu perdoei a mudar de vida. Vou dar um exemplo. Não gosto de falar de mim. Primeiro, porque isso aqui está sendo transmitido simultaneamente para o mundo. O meu filho está lá na Inglaterra assistindo. Uma pessoa me perseguiu demais numa localidade aí, demais. Falou de mim, fez um escambau. De repente ela teve um revés, queimou estufa, ficaram pobre. E como algumas pessoas conhecem a minha vida, a minha posição, um rapaz lá, muito amigo deles, me
Falou, ajudei, nem coisa, ajudei mais uma vez, ajudei outra, levantou, melhorou. Daí ela perguntou para o rapaz, foi você realmente que deu isso tudo, trouxe isso para mim? Ele disse, não. Foi umas pessoas. Quem foi então? Foi fulano de tal. O quê? Ele teve coragem de fazer isso para mim, depois de tudo que eu fiz por ele? O rapaz pensou um pouco, parou e daí disse para ela, cada um dá para as pessoas aquilo que ele tem no coração. Ela se converteu, me pediu perdão. Hoje, uma família que está na igreja, abençoada. A ação do meu perdão produziu uma alegria no coração dela e transformou. Por isso que o perdão tem que ter frutos. Essa história diz, eu perdoo, mas não aparece mais perto de mim. Eu te ajudo uma vez, te vira. Entende isso? Isso não funciona. Não é assim. Precisa gerar relacionamento fraterno. Isso é o perdão. Segundo passo, terceiro passo é misericórdia. O Senhor disse que ele queria misericórdia e não sacrifício. Ele disse de novo, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Aparece um fato sobre misericórdia na parábola do bom samaritano. Aparece um fato curioso ali. A pessoa que caiu na mão dos salteadores era um judeu. Os dois primeiros que passaram lá, o sacerdote e o levita, também eram judeus e não olharam. Mas o samaritano era um estrangeiro, aquela pessoa lá era inimiga. O que aparece aqui é que a misericórdia está num patamar mais cima. Ela não tem nada a ver com família, com religião, com inimizade, com nada. É diferente. É lá quando o Senhor disse, orai pelo teu inimigo. Veja que coisa maravilhosa. Aquele samaritano foi lá, moveu-se de íntima compaixão. A palavra diz que a pessoa estava seminua. Então ele deve ter colocado da sua roupa na pessoa, colocou sobre o seu cavalo, deve ter ido andando do lado, segurando a pessoa em cima. Talvez não foi 10 metros, 100 metros, talvez foi um dia de viagem, vai saber. Deixou ele na hospedaria, tratou, cuidou e disse para o dono da hospedaria, está aqui um dinheiro, se isso não der que chega, na volta eu pago a sobra, mas cuida bem dele. Aí quando Jesus perguntou ao fariseu, quem tu acha que foi o próximo? Aí ele disse, o que usou de misericórdia. Essa é a misericórdia que Deus espera de mim e de você. Uma misericórdia sem endereço, sem rótulo, sem título. Uma misericórdia do coração de Deus. Isso é misericórdia. O quarto ponto que eu queria ainda colocar, não sei se eu ainda tenho tempo. Eu não tenho horas. Eu não quero... É a partilha. Como é difícil repartir, né? Você vai pedir uma ajuda para alguém, a pessoa diz assim, vadio que vai trabalhar, vou trabalhar para dar as coisas para os outros. Mas Jesus não pediu para você filosofar, pediu para você dar, né? Partir. E na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 17, diz assim, aquele que tiver bens nesse mundo. Vamos ler direito lá. Não gosto de ficar falando aí, depois eu digo uma palavra errada, daí não precisa também. Posso abrir, né? 1 João 3,17. 1 João 3,17. Depois do Pedro vem o João, né? Vamos ver. Isso, aqui. Está aqui. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amém? Não tem desculpa. Muitas vezes o Senhor deu patrimônio para mim, deu capital, deu coisa, com um objetivo. Não para mim ser egoísta. Eu não posso criticar, filosofar, dizer que vá trabalhar, por que não? Nem todos temos a mesma capacidade. Nas minhas empresas passaram quase 400 pessoas. E na oficina, umas 200, que eu deixei elas aprender, ajudei elas a aprender. Mas delas, apenas umas 60 tinham capacidade de aprender. As outras não tiveram. Elas chegaram só até um patamar. Eu tenho que ter uma consciência de entender isso, que é uma limitação na pessoa. Eu não posso julgar ela
por uma limitação que o próprio Deus colocou nela. Tem que ser caridoso. Ou não? Então eu não posso. Tem um testemunho de um cidadão, o homem que construiu a igreja no Alto Renovo, o seu Márcio Hort. Ele viajava para São Paulo, ele e um outro companheiro. Ele tinha um caminhão velho e o companheiro um caminhão novo. Ele encostou debaixo de uma árvore, num posto de gasolina, foi fazer a comida dele naquela cozinha que o caminhoneiro tem, né? Daí chegou um andarilho lá e pediu comida. Ele lavou a garrafa que o andarilho tinha, botou suco lá dentro, deu a comida para ele. O outro viu aquilo, meu Deus, tu é um maneca mesmo, trabalhar para os outros, para esse vagabundo. Ele só respondeu assim, ele tem fome. Pronto, não é isso? Não precisa filosofar. Por que o andarilho veio? Porque ele tinha fome. Jesus não disse lá em Mateus 25? O que é que provocou essa graça em Jesus para ele dizer vinde benditos? Foi a assistência. 25, 35, 36. Veja a bênção que tem lá. Eles disseram, mas Senhor, nós nunca te vimos. Cada vez que eu atender um coitado, um necessitado, alguém que não tem uma capacidade intelectual, é a Jesus que eu estou atendendo, não é isso? Mas terrivelmente tem uma condenação, uma sentença de morte eterna no 41, quando ele diz, apartai-vos daqui, maldito. Porque eu tive essa necessidade e você não teve a capacidade de se mover. Entendeu? Por isso é importante que nós refletíssemos muito naquilo que Jesus pediu. Amém? Não sei se eu consegui me fazer entender. Eu agora queria um espaçozinho para dar um testemunho. Na quarta-feira nós tínhamos o PG. O texto básico da nossa reflexão na quarta-feira era Apocalipse 2, 19 e 20. No versículo 19, o Senhor elogiou o comportamento. Mas no 20, ele criticou. Criticou porque a pessoa tolerou alguma coisa errada lá dentro. Aquele versículo me atingiu como um tiro de canhão. Ele me desmontou. Na hora depois eu pedi para o pastor, eu falei algumas coisas para aliviar a minha dor. Naquela noite eu não dormi, nem um minuto. Começou a aparecer na minha frente um filme de todas as vezes que eu tolerei alguma coisa, que eu deixei de repreender, até por um conforto meu, deixei de fazer. E comecei a ver todas as minhas quedas. Eu tenho um defeito de fabricação. A culpa foi dela. A culpa foi dele. Começou a aparecer tudo. Eu comecei a ver que tudo que eu colhi, tudo que eu perdi, fui eu que tolerei. Eu não dormi, gritei dentro de casa. Fui eu, Senhor, eu sou culpado. Um pessoal que a saúde ia levar às 3 horas da manhã, assustaram lá, levantaram lá e vieram olhar na minha janela o que tinha acontecido. Eu gritei a noite inteira. Eu não consigo ainda, eu ainda estou ainda triste. Tão tolerante que eu fui. Não é tolerar o outro, é tolerar aqui dentro. Cortar o mal pela raiz, eu não cortei. Paguei um preço caríssimo. Muito caro. Muito caro. Gente, eu nasci no dia 26 de março de 1944, num domingo de Ramos, às 10 horas da manhã, ali, onde é o Mercado Laurentino. Eu tenho 82 anos, 1 mês e 27 dias, e ainda não converti. Desde 6 anos, e não me converti. Ainda preciso de conversão. Eu vou emendar mais um pedacinho. Mas eu não queria. Eu não queria chorar, mas eu não consigo. No ano passado, eu fiz uma bobagem que um velho com essa cancha de trabalho, só uma coça de cinta. Estava combinado para visitar uma família aí. E daí, ninguém comentou nada. No outro dia eu liguei para uma pessoa perguntando. Ela demorou um pouco para responder. Daí ela disse, olha, nós achamos que ia ser muita gente. Meu Deus, eu fiquei numa arara.
bravejei, falei mal de todo mundo, me arrependi de ter ido na igreja, disse, amarrei meu burro. Onde eu fui amarrar meu burro? Fui para casa. Eu gosto de mim mesmo. Uma choradeira, uma de repente o Espírito Santo disse para mim, fui eu. E usei eles para quebrar o teu orgulho, velho. Fui eu. Aí eu falei para o meu pastor, ele disse, vai falar com eles. Não, eu tenho vergonha, eu não vou. Eu tenho vergonha de falar com eles. Por isso eu queria pedir perdão para essa comunidade, para o meu pastor, homem de Deus, que abriu o coração, me recebeu de braços abertos. Queria pedir perdão para o Célio, em especial para a Regi, tentei usar a Regi, para a irmã Sandra, especialmente para o meu irmão Júnior. Deus usou ele para quebrar o meu orgulho. Ele não é obrigado a mim. Entendeu? Eu preciso respeitar a vontade dos outros. Eu sempre fui empresário, nunca fui mandado, sempre mandei. Eu tenho dificuldade em aceitar um não. Por isso eu queria pedir perdão para vocês. Eu espero que eu não vou mais fazer isso. Amém? Agora eu queria convidar o irmão Júnior para fazer um louvor. Porque ele me escolheu. O que ele viu em mim. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não entendo que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar,
falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu, mas tua coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus, queridos. Eu falei que Deus ia falar contigo, não falei? Amém? Por isso, nessa noite, eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero te convidar a uma oração nesse momento. Há uma presença tão doce do Espírito Santo aqui nesse ambiente, querido. Não há... A Bíblia fala que a promessa do Espírito, ela ia arrancar de nós um coração de pedra e dar um coração de carne. E há hoje um orvalho do céu descendo sobre esse lugar. Ah, Senhor, eu oro, Pai. Quero te agradecer, Pai, pela tua presença sendo derramada sobre nós. Nós não merecemos, Pai, mas nós sabemos que tu nos ama, Pai. Eu oro, Pai, que tu toque em cada coração nessa noite, Pai. Eu oro por pessoas aqui, Pai, que precisam liberar perdão, Pai. Capacita, Pai. Eu oro aqui por pessoas, Pai, que tem um coração, Pai, há muito tempo, Pai, sem te sentir a tua presença. Eu oro por renovo espiritual. Vem, Espírito Santo. Desça sobre cada vida nesse ambiente. Vem, Espírito Santo, derrama da tua doce presença nesse lugar. Eu sei o que tu fez essa noite. Eu sei, Pai, que muito mais tu fará. Eu oro, Pai. Derrama, derrama, derrama da tua presença sobre os teus filhos nesse tempo. A tua palavra fala lá em Joel que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derrama, Pai, sobre teus filhos e tuas filhas, a tua poderosa promessa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Foi muito poderoso que Deus fez essa noite, mas não pode simplesmente ficar em lágrimas, ele tem que terminar em atitudes, amém? E o que nós aprendemos essa noite é que nós precisamos buscar Deus de uma maneira metódica. Nós precisamos buscar Deus na nossa casa, no nosso lar. Querido, não permita nesse tempo que o inimigo roube aquilo que ele quer fazer. O maior interessado em te usar, em te encher do Espírito Santo, em te usar ali fora, é o próprio Deus. Ele vai pavimentar o caminho para isso, mas ele precisa de uma atitude nossa. Que nós possamos sair daqui, dessa porta, queridos, mas que o Espírito que foi depositado em nós essa noite, ele não fique aqui, ele vá conosco. E na nossa casa, no nosso trabalho, nós podamos ser agentes de Deus para uma grande transformação. Queridos, Vidal Ramos é do Senhor Jesus. Mas quem são os agentes para a transformação dessa cidade? É eu, você, é todos nós. Ele conta contigo, ele conta comigo, querido. Amém? E eu já vejo, querido, Deus te usando. Amém? Ele vai te usar. Eles não se preocupem que vocês vão falar, só abram a boca. E eu vou dizer naquele momento, eu vou colocar na boca de vocês o que vocês haverão de dizer. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos orar encerrando esse culto de uma maneira poderosa. Obrigado, pastor, pelas palavras. Feche teus olhos. Pai, nós oramos agora, Senhor, encerrando essa reunião, Pai. Oramos pela semana que se inicia, Pai. Oramos pelo trabalho de cada um nessa semana, Pai, pela família de cada um. Pai, nós pedimos a tua proteção, o teu amor e o teu cuidado sobre cada filho e filha teu, em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, ninguém vai em paz em nome de Jesus. Amém?